Olá, alunos. Bem-vindos a mais uma disciplina na disciplina de saúde do idoso. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre a questão de uso de medicamentos, como que isso se dá com relação ao idoso, os cuidados que a gente tem que ter, tá bom? Como de costume, eu deixo um vídeo complementar, mais atividade que vale ponto e garante a presença em aula, tá bom? E dúvidas, estou à disposição. Além do que, eu deixo lá eu vou deixar o conteúdo, tá bom? Para vocês poderem consultar. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente começa falando um pouquinho sobre o uso de medicamentos na saúde do idoso, tá bom? E como que funciona, né? A gente tem que ter algumas preocupações, né? E apesar de que a gente está vendo durante toda a disciplina que a população idosa está aumentando, o SUS não tem nenhuma regulamentação com relação ao uso de medicações nessa faixa etária, né? O que aumenta o risco de uso de algum medicamento inadequado para essa população. O que eu comumente costumava usar quando era jovem, pode ser que não sirva mais na faixa etária do idoso, tá bom? Por mais que eu já tomava essa medicação. O uso de medicamentos, óbvio que favorece a longevidade, contudo, o uso indiscriminado e algumas consequências pode piorar a condição de vida dos idosos e aumentar os gastos na área da saúde, tá? Então, é comum um idoso gastar, em média, mais de 600, 700 reais com medicação, tá? Se a gente for pensar que ganha um salário mínimo, é complicado. Então, a gente tem que usar as medicações de uso racional, né? Só tomar aquilo que realmente se faz imprescindível. Tem que tomar cuidado com os efeitos colaterais, apesar da grande maioria ser favoráveis, alguns podem gerar efeitos indesejáveis ou efeitos colaterais, tá? É necessário fazer uma prescrição racional, ou seja, eu tenho que ver se os benefícios superam os malefícios. Senão, eu não vou prescrever esse medicamento. Eu tento um substituto, eu faço qualquer outra coisa, tá bom? Prescrever essas medicações envolve a gente ter uma compreensão das mudanças que acontecem na estrutura, no funcionamento de vários órgãos, né? Incluindo alterações na farmacocinética, que é na absorção, distribuição, metabolismo e excreção, e na farmacodinâmica, né? Que é como se modifica o efeito dos medicamentos no organismo do idoso, tá bom? Aí a gente vai entender algumas alterações que a gente tem que considerar com relação à farmacocinética, então, com relação à absorção, por exemplo, no idoso é comum a gente ter um aumento do pH, diminuição da mobilidade e absorção gastrointestinal, ou redução do transporte ativo. Então, se eu tenho um medicamento que fora do pH normal do estômago de 3, 4, né, ele não vai funcionar, quando eu tenho um aumento do pH, que ele vai lá para 5, 6, ele fica mais básico, eu vou inativar essa medicação. Então, eu não sei se eu posso dar, porque ele não vai funcionar, tá? Com relação à distribuição, a gente vai pensar que o idoso ele tem uma redução da água e das proteínas no organismo, né? Então, ao mesmo tempo, lembra que nas aulas anteriores a gente viu que aumenta a gordura? Ao mesmo tempo que aumenta a gordura, ele perde músculo, ele perde água, ele perde proteína, tá? Isso interfere na distribuição do medicamento. Falando ainda de farmacocinética, eu vou falar do metabolismo. Então, o idoso, é comum ter uma redução do fluxo sanguíneo hepático, óbvio, a circulação não é a mesma, o bombeamento do coração também não é o mesmo. Eu tenho que considerar que a maioria dos idosos tem uma insuficiência cardíaca congestiva, ICC, ou algum distúrbio endócrino, né? Então, isso inclui diabetes, hipertensão, por exemplo, tá?
E eu ainda tenho que considerar que eu tenho problema na excreção desses medicamentos. Por quê? Eu tenho uma diminuição da função renal e o acúmulo dos medicamentos no organismo por conta da idade, tá? Além disso, a gente tem que considerar que o idoso ele tem perdas cognitivas e de memória, o que pode ser um risco para a administração dos medicamentos, então não é incomum a gente pegar idoso que a gente tem aquelas caixinhas de medicamento durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, com porrada de horário. Porque se a gente não deixa lá direitinho, bonitinho, ele vai errar o que ele vai tomar, tá? E sabendo que isso favorece ou não a adesão ao tratamento. Então, não é incomum eu deixar de tomar ou eu, por vezes, tomar uma dose dobrada daquele medicamento que eu precisava tomar, tá bom? Outra coisa, acontecem dificuldades visuais e auditivas que dificultam ler as instruções sobre o medicamento, ou como que eu uso, ou até mesmo eu tenho uma dificuldade de compreender as orientações verbais dessa equipe. Então, se o profissional vem lá e fala para mim assim, olha, você tem que tomar de manhã, de tarde, de noite, tá? De manhã, de tarde, de noite, primeiro eu posso tomar de manhã às 11, depois às 1 e depois às 19, ou seja, está tudo errado, porque ele não está tomando de 8 em 8 horas, por exemplo, tá? Quanto mais essa população fica idosa, maior são os graus de dificuldade que a gente vai presenciar, tá bom? Existe um risco de desenvolver doenças crônicas, como as cardiopatias, diabetes, patologias neuropsicológicas e dores em geral, o que é comum no idoso, tá? Com isso, a gente aumenta o uso de medicação. Então, a gente fala de uma polifarmácia, né? São várias medicações que se usam. E isso aumenta o risco de usar um medicamento potencialmente inapropriado, ou seja, que eu não deveria usar, quando eu podia fazer uma substituição de medicamento, tá bom? E eu ainda tenho que considerar que tem efeitos tóxicos que comprometem a segurança do paciente, inclusive a economia. Eu vou mandar ele tomar uma medicação de 200 e poucos reais que vai matar o paciente, por exemplo. Tá? Então, foi o que eu falei, polifarmácia, administração de várias medicações, tá? Ou a gente considera uma polifarmácia quando a gente usa 5 ou mais medicamentos diários, não é incomum um idoso tomar uma média de 15 a 20 comprimidos por dia. Tá? Alguns problemas que contribuem para essa polifarmácia, então, por exemplo, não é incomum um idoso passar em vários especialistas. Aí ele vai no cardio, no endócrino, no geriatra, no gastro, no reumato, enfim. E aí cada um vai dando um medicamento diferente sem considerar, porque poucos perguntam, o que o idoso já faz de uso ao longo dos dias dele, tá? Múltiplos prescritores e especialistas, que foi o que eu falei, né, que acompanham esse idoso e um não conversa com o outro. Existe também o marketing das indústrias farmacêuticas, né, que faz incentivo a alguns médicos prescreverem algumas medicações. Então, por exemplo, existe um mercado negro onde o médico ganha por prescrição daquela droga, tá? Infelizmente. Muitos desconhecem efeitos colaterais por falta de pesquisa, então esses medicamentos novos, apesar de aprovados, eles têm poucos estudos com relação à eficácia e segurança, tá? A gente tem o estabelecimento de novos conceitos de doença, incentivo ao uso de fármacos, né? Então, doenças novas medicações, eu vou empurrando esses remédios novos, tá? Existem algumas diretrizes para o uso da polifarmácia, tá? Apesar de não estar regulamentado pelo SUS,
a Sociedade de Geriatria estabelece algumas diretrizes, tá? Restrição de tempo para adequação de terapêutica medicamentosa, geralmente demora entre 7 e 14 dias para se adequar a uma medicação, e aí a gente não tem muito tempo para fazer isso, e aí a gente acaba trocando as medicações mais rápido. Registro inadequado ou incompleto de medicamentos em uso, então o médico não sabe, algumas medicações não estão com o registro liberado na Anvisa e por aí vai, tá? Alguns idosos não se preocupam, não se lembram de informar os medicamentos que usam durante a consulta, o que não é incomum, muito pelo contrário, isso é muito, muito, muito comum, porque eles esquecem, a grande maioria das vezes, tá? Outro problema que facilita a polifarmácia é a facilidade de acesso a medicamentos sem prescrição, como fitoterápico e até mesmo drogas. Então, eu vou lá, já tomo um monte de droga, aí vai lá na farmácia, estou com dor aqui no ombro, que está doendo, que eu não aguento. Aí o farmacêutico vai lá e também, sem considerar que é um idoso que já toma um monte de coisa, prescreve qualquer outra porcaria, tá? Consequência disso são os erros de medicação, pouca adesão à terapia, muitos efeitos adversos e interação entre a droga com outra droga ou a droga com o alimento. Então, por exemplo, eu sei que a gente não pode tomar um anticoagulante, o Marevan, por exemplo, com verduras verdes, porque um vai cortar o efeito do outro. Então, assim, por esse desconhecimento, vai estar acontecendo interação entre droga e droga, ou droga ou alimento, o que vai favorecer a diminuição do efeito do medicamento ou potencializar efeito e causar um dano grave, tá? Essas interações podem levar os efeitos farmacológicos a um nível tóxico ou inibir os efeitos com anulação dos benefícios terapêuticos, que foi o que eu acabei de dizer, tá? Alguns efeitos adversos são confundidos como novas doenças ou como um processo de envelhecimento, o que dificulta o diagnóstico, tá? E aí vai acabar limitando a autonomia do paciente e afetando a qualidade de vida desse. Então, olha a importância da gente entender dessas medicações, do uso da polifarmácia, questionar o idoso, chamar o farmacêutico da equipe para ajudar, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Avaliar as associações medicamentosas é um papel da equipe, e uma vez que não temos como acompanhar de perto essa terapêutica, tá? Então, é um que vai, o outro que vai, o outro que vai, é um que fala com o outro, tá? E aí, para acompanhar isso, foi criada algumas ferramentas de computador, né, que acompanham essas interações. Então, existe um programinha na internet que você joga lá todas as na internet e tem nos grandes hospitais. Quando o médico vai prescrever uma droga que tem interação com outra droga que o paciente já faz uso, o medicamento solta um alerta. Ele não vai impedir o médico de prescrever, uma vez que a conduta dele é soberana. Mas ele vai dizer, doutor, tem certeza que o senhor vai querer misturar? Por exemplo, vai dar um diazepam realmente com mais um clonazepam? Ou seja, tem interação, um vai potencializar o efeito do outro. E aí ele emite esse alerta dizendo, pode ser que vai dar ruim. Você quer realmente prosseguir? Se ele quiser prosseguir, ele vai dar o ok dele, tá bom? E aí não é a gente que acaba por responder, mas está sendo respaldado por ele, tá? A polifarmácia apresenta um risco elevado de reações graves, evidências insuficientes de benefícios aos idosos e algumas opções terapêuticas alternativas que são mais seguras e mais eficazes. Óbvio que se eu for pensar na questão farmacêutica, eu não vou achar uma medicação tão viável assim ou que me devolva, alguns benefícios, tá bom? De acordo com o Ministério Público, tá? Foram criadas algumas classificações de uso desses medicamentos para idosos, tá?
E aí a gente divide ele em 3 categorias. Por exemplo, a primeira, critérios para uso para idosos, independente do diagnóstico ou condição. Então, por exemplo, eu vou prescrever um diazepam, né? Sabendo que ele já pode causar sedação com aumento de risco de queda e fratura, né? Ou eu sei que se eu der uma digoxina acima de 0,125, eu posso causar uma arritmia e até mesmo óbito, tá? E aí eu vou ter que estar com o paciente monitorizado e tudo mais. Então, é uma coisa que tem que ter muita segurança naquilo que a gente vai prescrever e administrar. A outra classificação critérios para inclusão dessa MPI para idosos a partir da interação droga-doença ou síndrome. Então, por exemplo, eu tenho ditiozem e verapamil, tá? Para idosos com ICC. Eu sei que associar um ou outro vai aumentar a restrição hídrica e piorar a insuficiência cardíaca do idoso. E aí lá aparece lá no programa, tem certeza, doutor, que o senhor vai prescrever? O risco é todo dele, tá? E aí eu tenho critérios para uso dessa, né, para idosos de drogas, tá? Que devem ser usadas com cautelas. Então, algumas foram classificadas para que a gente possa usar, mas com total restrição e cautela, tá? Por quê? Se eu usar um vasodilatador que pode exacerbar episódios de síndrome para quem já de 5 para quem já tem, é certeza que ele vai cair, apagar, desmaiar. E se ele estiver dirigindo? E se ele estiver socorrendo ou com alguma pessoa pela qual ele é responsável? Tá? Essas prescrições, quando inadequadas, elas levam a hospitalizações e até mesmo óbito. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado. Não é porque está prescrito que eu vou fazer sem questionar, sem olhar, sem entender. Nem todos os medicamentos estão inclusos nesse critério, pois são medicamentos brasileiros e o trabalho é internacional. Então, eu não tenho nada hoje que diga e que inclua todas as classes de medicamentos, tá? Eu posso fazer uma coisa chamada substituição, ou seja, eu vou ponderar se vale a pena usar aquela medicação que está classificada nas 3 MPI, ou se eu vou substituir um medicamento para idoso, tá bom? E aí, antes de prescrever, eu vou identificar. Se realmente eu vou prescrever, eu vou fazer todas essas perguntinhas. O medicamento é indicado para doença diagnosticada? Nem sempre. Querem um bom exemplo? O Viagra. O Viagra, ele foi criado para uso, a indicação principal dele é por conta de hipertensão pulmonar. Só que um dos efeitos adversos dessa medicação, uma vez que ela mexe com coagulação e com vasoconstrição, é a questão da ereção. Então, eu vou estar indicando esse medicamento para aquilo que inicialmente ele foi prescrito, que é para hipertensão pulmonar, ou eu vou indicar ele para uma interação, para uma impotência? Realmente ele está sendo indicado para aquela doença, então eu tenho que usar e pensar nisso antes de prescrever. A dose está correta? O tempo de uso está adequado? Né? Ou seja, é para tomar 10 dias, é para tomar 15 dias, é para tomar 20 dias, de acordo com a bula, e eu prescrevi 7 dias. O paciente foi devidamente orientado, senhor, o senhor não pode tomar Marevan, por exemplo, usando alimentos verdes. Será que ele está ciente disso? Ele assinou algum papel? Quem orientou isso que registrou? O paciente está fazendo uso correto do medicamento? Então, lembra lá que eu falei, por vezes não lembra que tomou, por vezes não lembra se pegou a medicação, né? Ele não lembra, simplesmente ele não lembra. Por isso a importância de ter alguém que organize tudo isso, tá? A duplicidade terapêutica, vai lá, o médico prescreve dipirona, o outro também prescreve dipirona. Mas esse mandou tomar de 4 em 4, outro de 6 em 6. Ele vai tomando, porque o médico prescreveu, tá?
A interação com outros medicamentos prescritos, então lembrar que existem esses aplicativos na área da, da saúde que ajudam para saber se eu estou tendo uma interação ou não dos medicamentos, tá? Existem as medicações escritas. O medicamento ele é eficaz, seguro e de menor custo? Se não for, isso já é motivo de exclusão, tá bom? Em alguma queixa existe alguma queixa que se pode ser solucionada com o uso de outro medicamento? Se eu tenho uma alternativa, para que eu vou usar aquela mais cara? Porque eu vou ganhar com isso? Não. Eu tenho que pensar no paciente, tá bom? Foi uma aulinha mais curtinha, tá bom? Mas a gente está por aqui. Eu vou deixar lá tudo bonitinho. Qualquer coisa eu estou à disposição. Abraço a todos. Tchau, tchau.